Olá, meus alunos, tudo bem com vocês? A gente está iniciando um novo semestre remoto, né? E a gente vai iniciar hoje o primeiro estudo dirigido de uma disciplina muito legal que vocês têm, que é o ensino de ciências, né? Fundamentos e práticas no ensino das ciências e meio ambiente. Eu vou começar, pessoal, com vocês, nossos primeiros estudos dirigidos, a gente vai ver um pouquinho do ensino de ciências, o que os documentos educacionais falam do ensino de ciências, o que a gente tem que ensinar para os nossos alunos na escola, né? Como que a gente ensina ciências. E aí depois a gente vai encaminhar para a educação ambiental também, né? Que é algo muito importante, está também dentro do ensino de ciências, né? Tem a ver, tem relação, por isso que essa disciplina ela é uma disciplina única, que é Fundamentos e Práticas no Ensino das Ciências e Meio Ambiente. Então, hoje, para a gente começar, a gente vai ver um pouquinho, pensar, refletir, qual a importância de estudar ciências na escola? Por que a gente estuda ciências? A gente estuda ciências a vida toda, né? Quando a gente é pequeno, na educação infantil, a gente estuda ciências, hoje é chamado de ciências da natureza, né? A gente estuda ciências nos anos iniciais do ensino fundamental, a gente estuda ciências no Fundamental 2. E a gente estuda ciências, depois nem é chamado de ciências mais. Mas por quê? Porque destrincha, né, as áreas, que é física, química e biologia. Nós podemos dizer que está dentro da ciência, porque a gente divide ela, depois estuda mais especificamente, né? Para que a gente estuda ciências? Vamos pensar lá atrás naquilo que a gente via quando a gente era criança, né? Vão aí, eu não vou ficar falando agora não, vocês vão pensando aí enquanto vocês assistem minha aula. A disciplina de ciências, quando bem trabalhada na escola, ajuda os alunos a encontrar respostas para muitas questões e faz com que eles estejam em permanente exercício de raciocínio. Vamos pensar, quando a gente é criança, a gente tem muitas curiosidades, né? Vamos supor, coisas relacionadas à natureza, aos animais, ao nosso corpo, ao corpo humano, né? E aí, o ensino de ciências, ele ajuda as crianças a entenderem como funciona o nosso corpo, a sanar essas curiosidades, né, que a gente tem aí ao longo da vida, porque as ciências, ela estuda o mundo, né, todo o mundo, a natureza. O que é a natureza? Nós somos natureza também, né, tudo que envolve o mundo é natureza. A disciplina de ciências ajuda também a entender o mundo e interpretar as ações e os fenômenos que observam e vivenciam no dia a dia. Ah, por que tem sol? Por que chove? Para que serve a chuva? Né? O que é aquele pontinho lá no céu? É a lua. Para que serve a lua? Como funciona? A gente vive onde? A gente vive no planeta Terra. Então, assim, 1 milhão de coisas, de curiosidades que as crianças conseguem sanar estudando ciências, né? Os planetas, que a gente não tem, né? A gente não é único no mundo, né? Existem vários outros planetas, tem um sistema solar. E aí, tem muitas coisas interessantes, muitas coisas importantes. A aula de ciências, ela deve ser muito rica, mas a gente sabe que tem alguns problemas relacionados ao ensino de ciências nas escolas. Se eu falar com vocês um pouquinho aqui, vocês já vão pensar e talvez até lembrar de algumas aulas que vocês tiveram. Será que todos os professores de vocês eram bons, assim, eles instigavam vocês a querer saber, instigavam a curiosidade de vocês? Ou simplesmente eles passavam um conteúdo desconexo da realidade, coisas que vocês nunca ouviram falar e não explicavam direito, passava só a teoria, não levava muito à prática? Então, eu posso dizer para vocês o seguinte: uma das principais causas apontadas para o fracasso no ensino de ciências é a maneira de ensinar, que muitas vezes é apoiada em concepções equivocadas e não desperta o interesse das turmas. Então, não adianta nada o professor, com tanta amplitude de temas legais em ciências, ensinar de uma forma sem graça, de uma forma, né, que o aluno não, que o aluno está ali como um ser passivo. O professor, ele tem que levar o aluno a ficar curioso com o assunto que ele está propondo, né? A maneira de ensinar também passou décadas apoiadas na reprodução dos mesmos padrões. Acreditava-se que os fenômenos naturais poderiam ser compreendidos com base apenas na observação e no raciocínio, bastando para isso que os estudantes fossem levados a conhecer todo o patrimônio científico produzido até então e a memorizar conteúdos. E a metodologia mais comum era a tradicional ou conteudista. A gente já viu, né, em outros momentos, em outras disciplinas, em didática, por exemplo, quando nós estudamos sobre as tendências pedagógicas, nós vimos que teve uma época que
a tendência predominante era a tendência tradicional. E aí, dentro do ensino de ciências, né, também era tradicional. O que é a tendência tradicional? O professor, ele não usa muitas metodologias diferenciadas. A gente chama de metodologias ativas, que é aquela que o professor leva o aluno a construir o conhecimento, né? Parte do aluno, ele fica curioso, porque uma coisa muito interessante, gente, vou até citar um exemplo para vocês de um treinamento que eu tive essa semana, lá no Unifagoc. O professor que deu treinamento pra gente falou uma coisa muito interessante. Ele falou assim: quem aqui sabe andar de bicicleta? Aí nós respondemos lá e tal, a maioria sabia andar. Aí ele perguntou assim: quem aqui não anda de bicicleta há mais de 6 meses? Muita gente falou que não andava há mais de 6 meses de bicicleta. Aí ele perguntou assim: se vocês precisarem andar de bicicleta hoje, vocês saberão andar? Quase todo mundo respondeu sim. Ou seja, eu aprendi a andar de bicicleta, tem anos que eu não ando de bicicleta, muitos anos, mas eu sei andar de bicicleta, eu nunca esqueci. Porque a gente só guarda o conhecimento que a gente pratica. Por que eu sei andar de bicicleta até hoje? Porque eu aprendi de uma forma em que eu tive que praticar, né? Então, não foi alguém que... Eu não aprendi olhando alguém andando de bicicleta apenas. Então, o aluno, ele não vai aprender olhando o professor lá na frente. O aluno tem que experimentar, o aluno ele tem que praticar. Ele tem o cognitivo dele tem que estar, assim, em função o tempo todo. Ele tem que ser um sujeito ativo. Então, acho que esse exemplo da bicicleta tem muito a ver também com tudo que a gente ensina, né, gente? Não só ensino de ciências, como qualquer coisa que você vai ensinar para o seu aluno quando você estiver numa sala de aula. Então, a gente tem sempre que levar o nosso aluno a problematizar, né, a investigar, porque é assim que a gente guarda um conhecimento. Eu tenho certeza que vários de vocês aí estão pensando agora: nossa, realmente, tem muita coisa que eu aprendi na escola que eu não me lembro. Porque você não aprendeu realmente. Porque o que a gente aprende, o que a gente apropria, a gente não esquece. E aí eu coloquei para vocês aqui a linha do tempo do ensino de ciências no Brasil. Por que é interessante isso? Isso é um histórico. Vocês vão perceber que nem sempre teve aula de ciências igual é hoje, né? Eu acho que vocês já devem ter ouvido falar que matemática e português sempre foram mais valorizados nas escolas. Tanto é que o ensino de ciências ele foi uma luta assim para ser inserido realmente nos currículos, né? Não foi de cara assim, não era considerado tão importante. Com o tempo foi se tornando importante. Aí vocês vão perceber, ó, 1879, nossa, muito tempo atrás, tá vendo? Mais de 100 anos atrás. Professores seguem o pressuposto de que o aluno descobre as relações entre os fenômenos naturais com observação e raciocínio. Ou seja, não precisa praticar. Só observar, aí o aluno já tá sabendo, já tá aprendendo. E a gente sabe que não é bem assim, né? 1930, aí já é, né, quase 100 anos depois. A escola nova, lembra que vocês estudaram sobre a escola nova nas tendências pedagógicas? A escola nova propõe que o ensino seja amparado nos conhecimentos da sociologia, psicologia e pedagogia modernas. A influência desses pensamentos não modifica a maneira tradicional de ensinar. Ou seja, não mudou muita coisa não. A maneira ainda continuava tradicional de se ensinar. 1950. Os livros didáticos são traduções ou versões desatualizadas de produções europeias. Vigora a metodologia tradicional baseada em exposições orais. Não mudou muita coisa também não. 1955. Cientistas norte-americanos e ingleses fazem reformas curriculares do ensino básico para incorporar o conhecimento técnico e científico ao currículo. Algumas escolas brasileiras começam a seguir a tendência. Então, esse ano aí, eu já chamo a atenção para vocês, que é um ano que deu mais importância, né, ao conhecimento técnico e científico ao currículo. E aí, lá em 1960, vocês lembram do tecnicismo? Tecnicismo, a metodologia tecnicista é aquela que defendia que os alunos eles tinham que se formar para trabalhar nas fábricas, né, para atender a industrialização da época. Então, a metodologia tecnicista chega ao país defendendo a reprodução de sequências padronizadas e de experimentos que devem ser realizados tal como os cientistas os fizeram. Ou seja, não é interessante também, porque o aluno ele só reproduzia. Se a gente pensar que o aluno só pode reproduzir o que já existe, por exemplo, eu chego lá com as minhas ideias do livro que eu estudei, dos antigos autores aí importantes. Se eu achar que o aluno só pode reproduzir, eu vou pensar que tudo já foi inventado. E nem tudo foi inventado, né, gente? Vou dar um exemplo para vocês. As doenças. Nem todas as doenças têm cura.
E se eu pensar que já existe a ciência, que a ciência já está pronta e acabada, que meu aluno ele não pode pensar, eu estou errada, porque o meu aluno ali, na minha sala de aula, ele pode ser um precursor, ele pode desenvolver uma cura para uma doença, sabe? Ele pode gostar da matéria, estudar, investigar e criar novas teorias. Então, assim, a gente não tem que achar que o aluno só tem que reproduzir o que já existe. A gente tem que dar lugar para eles pensarem, para eles exporem as suas ideias, né? E aí, em 1961, esse ano foi importante, porque a Lei de Diretrizes e Bases, né, passou a ser obrigatório o ensino de ciências para todas as séries do ginásio, hoje do sexto ao nono ano. 1970, a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência critica a formação do professor em áreas específicas, como biologia, física e química, e pede a criação da figura do professor de ciências. Sem sucesso. 1971. A LDB torna obrigatório o ensino de ciências para todas as séries do primeiro grau. Só voltando aqui rapidinho, ó. Aqui, ó, passou a ser obrigatório para todas as séries do sexto ao nono ano. Ou seja, antes eles achavam que era importante para os meninos maiorzinhos. E aí, lá em 71, ó, a LDB torna obrigatório o ensino de ciências para todas as séries do primeiro grau. Ou seja, desde o primeiro ano até o nono. 1972, o MEC cria o projeto de melhoria do ensino de ciências para desenvolver materiais didáticos e aprimorar a capacitação de professores de segundo grau. Já estão começando a preocupar mais, né, com o ensino de ciências. E aí, em 1980, as ciências são vistas como uma construção humana e não como uma verdade natural. São incluídos nas aulas temas como tecnologia, meio ambiente e saúde. Interessantíssimo isso que aconteceu na década de 80. Por quê? As ciências passaram a ser vistas como uma construção humana, ou seja, não é algo pronto e acabado, né? 2001, houve um convênio entre as academias de ciências do Brasil e da França, né? Implementa o programa ABC na educação científica, mão na massa, para formar professores na metodologia investigativa. Uma coisa que vocês têm que guardar, essa metodologia investigativa. Ela é central para a disciplina de ciências. Ela é a mais importante de vocês pensarem. Quando vocês vão pensar em ensinar ciências, vocês vão pensar em investigação. Nós vamos ver isso melhor mais à frente. E aí, pessoal, eu trouxe para vocês alguns mitos pedagógicos. Primeiramente, o que é mito? Mito é quando você acha uma coisa que é um mito, não é uma verdade, né? Ah, eu acho que a aula de ciências ela só deve ser experimental. Eu tô aqui defendendo que a aula de ciências tem que ser experimental, mas não só experimental, né, gente? Porque uma atividade prática apenas, ela não tem todos os conteúdos que a gente quer ensinar. Por exemplo, eu quero ensinar sobre o sistema solar. Eu tenho que ensinar o conteúdo para os meus alunos, né? Eu tenho que ensinar a parte teórica, que são os planetas, que são as estrelas, não sei o quê, aquela coisa toda. Agora, eu tenho também que levar uma prática, eu tenho que mostrar para eles na prática, produzir cartazes, algum jogo. Eu vi uma coisa muito interessante também, que você constrói os planetas, você constrói o sistema solar com eles, com o isopor, enfim. Isso é uma coisa prática. Você leva eles um dia para ver, para observar, né, o céu, com a luneta, coisas, né? Tô dando exemplo de um tema específico. Então, assim, as aulas no laboratório, ou se não tem laboratório também, né, dentro da sala de aula, elas devem fazer parte de uma sequência didática que envolve exposições teóricas, registros dos alunos e confrontações de ideias. Mas tem aquela coisa, né, o outro mito aí, experiência só em laboratório. Ah, mas na minha escola, a escola que eu trabalho não tem laboratório, então eu não vou fazer experiência com meus alunos, não. Não, né, gente? A escola não tem laboratório, vai pro pátio, vai pra biblioteca, faz na sua sala de aula. Experimentos pode fazer em qualquer lugar. Inclusive, vocês vão fazer. Experimentem mais pra frente, aguardem. O que é um experimento? Ah, eu quero ensinar meu aluno sobre a função do gás carbônico. Eu invento um experimento com substâncias químicas e faço coisas simples, obviamente, que não vai botar seu aluno em perigo. Mas assim, o que é o mito? Não precisa ter laboratório. Eu acho que o professor que inventa essa desculpa, eu não vou levar meus alunos para fazer experimento não, porque na escola que eu trabalho não tem laboratório. Isso para mim é preguiça de professor, né? A gente tem que trabalhar com os recursos que a gente tem. Mas a gente pode inovar até com poucos recursos. Basta a gente querer, basta a gente ter criatividade. E como que a gente tem criatividade? A gente tem que lutar por ela, né? Estudar, pesquisar. A internet tá aí hoje, YouTube, né?
E aí, outro mito pedagógico, memorizar nunca mais. Isso aí eu lembro até da minha irmã. A minha irmã, ela fez o curso de biologia, né? Ela é bióloga. E aí eu falava com ela, nossa, mas você tem muita coisa para decorar. E ela falava assim, realmente eu tenho que decorar, mas tenho que entender também. Porque quando a gente fala assim, memorizar nunca mais, a memorização ela é importante sim. Vou dar o exemplo dela, por exemplo, estudando biologia. Ela estudava as partes das plantas. Ela tinha que decorar aqueles nomes difíceis. Não tem como, tem que saber. Então aquilo é memorizado. Mas ela memorizava entendendo o que ela estava memorizando. Não é que o aluno não tem que memorizar, né? Eu vou ensinar para ele lá as partes do corpo humano. Ele tem que saber as partes do corpo humano, ele tem que saber o nome, ele tem que saber a função. Ele vai memorizar. Mas eu não vou dar uma lista para ele ler. Eu vou levar um corpo humano, eu vou levar uma figura, eu vou desenhar, eu vou, sabe, trabalhar com material, com o esqueleto, com aquele material que tem os órgãos, enfim. Né? Até porque a memorização fica muito mais fácil quando você vê, né, aquela memória visual, não só ler, né? A leitura é importante, obviamente, mas não é o suficiente às vezes. Mas é um mito pedagógico você falar que o aluno não precisa memorizar, que ele só tem que entender. Não, ele tem que memorizar. Até porque ele é cobrado, né, gente? A gente vive num sistema, tem um sistema escolar, tem prova, tem vestibular, tem Enem. Então, os alunos eles têm que ter memorizado as coisas assim, né? E aí tá aqui, nem toda terminologia deve ser abandonada. Ela tem sentido e deve ser valorizada por meio de objetivos claros, tá? Isso aí é o que eu falei já. E aí, teoria e prática juntas no processo de investigação. Em 1970, estudos feitos com base em descobertas sobre como a criança se aprende, se percebeu a necessidade de o aluno fazer seu próprio percurso, respeitando as ideias que ele já tinha sobre o conteúdo. Lembra que eu falei com vocês, lá na tendência tradicional, quando a gente estudou a tendência tradicional na matéria de didática, a gente viu que os alunos, na tendência tradicional, não importava o que eles já sabiam. Tô nem aí para o que meu aluno sabe. Eu tô aqui com a verdade, eu tenho o livro, eu tenho o autor que falou tudo sobre sistema solar, eu vou ensinar para ele. Não é bem assim. Para o aluno aprender, de fato, para ele querer aprender, a gente tem que instigar ele. Então, minha aula amanhã é sobre sistema solar. Eu vou chegar na sala. Pessoal, o que vocês sabem sobre o sistema solar? Vocês já olharam para o céu? O que tem no céu à noite? Onde que a gente vive? E começa a investigar. Eles vão lembrar de desenho, de filme, sabe? Vocês usam alguma coisa que eles já conhecem, algum desenho muito famoso que eles gostam, que tem a ver com o assunto. Então, assim, trazer o aluno para o centro do conhecimento. Não é eu chegar com conhecimento pronto, levar para eles e acabou. Não. Essa é chamada perspectiva investigativa. Começou a tomar corpo e hoje é apontada como a mais adequada para o ensino da disciplina. Eu tenho um exemplo muito legal, mas eu vou deixar esse para mostrar para vocês na nossa aula da semana. Um texto muito interessante. Até agora, na época de pandemia, um pai que resolveu trabalhar com seu filho, né, ensinar ele, um garotinho de 5 anos, se não me engano, e aí ele desenvolveu um ensino por investigação. Eu vou ler para vocês o texto na próxima aula, vocês vão ver que interessante a ideia dele de como a criança, quando a criança quer saber um assunto, é que ela absorve aquele assunto. Então, assim, não adianta eu chegar com o assunto e a criança tá lá, assim, na carteira, de cabeça baixa, sem interesse, o aluno não vai aprender. Aí ele vai ter que ficar só na decoreba para fazer prova, né? E aí eu coloquei uma imagem para vocês, tá vendo? Até peguei no Google. São crianças praticando, né? Aqui, ó, a primeira aí, ó, com cores. Ali do lado direito fazendo um experimento. Ali embaixo, né, tá fazendo uma receita. Então, assim, a gente tem N coisas diferentes para fazer quando o assunto é ensino de ciências. Não só ciências, né, gente? Mas a gente tá aqui na aula de ciências, é sobre isso que eu quero falar com vocês. Espero, durante esse semestre, ouvir muitas ideias boas de vocês. Ciência só se aprende quando há uma situação para resolver, um problema bem colocado que incentive a busca de respostas que não sejam óbvias e nem organizativas ou classificatórias. Não é prática versus teoria, mas é prática com teoria o tempo todo. Beleza? E aí as metodologias mais comuns no ensino de ciências, né? O ensino de ciências dos últimos 50 anos adotou estratégias diferentes. Tradicional, que é aquela que eu falei com vocês, também chamada de conteudista, predominou até o século, até a década de 50, mas hoje em dia a gente ainda vê um pouquinho de ensino tradicional na escola. O foco é tomar contato com os conhecimentos existentes sobre determinado tema.
A estratégia de ensino, aulas expositivas. O professor e o livro didático são as únicas fontes de informação. A gente incentiva que o aluno decore. Não existe experimentação, entendeu? Aliás, a experimentação em laboratório serve para comprovar a teoria. Até existe, porém, o aluno ele não pode ir além daquela experimentação ali para comprovar aquela teoria. Ele pode falar, mas o meu experimento deu outra coisa e tal. Não, se deu outra coisa, está errado. E não é bem assim, né, gente? E aí a tecnicista, né, que surgiu na década de 50 para se contrapor à concepção tradicional, mas ela também é um pouco tradicionalista, né, porque o aluno só reproduz o que ele aprende. Né, aulas experimentais em laboratório com ênfase na reprodução dos passos feitos pelos cientistas, porque nessa teoria aí não existe nada mais para ser inventado, né? Já está tudo inventado e pronto. E a investigativa, que é a mais importante, é a que vocês têm que usar, né, na vida de vocês como professor. Criada por volta de 1970, mesclou algumas características das concepções anteriores e colocou o aluno no centro do aprendizado. E aí o foco, né, resolução de problemas que exigem levantamento de hipóteses, observação, investigação, pesquisa em diversas fontes, registros ao longo de todo o processo de aprendizagem. E aí, o professor chega e apresenta uma situação, problema para o aluno resolver. Aí ele vai mobilizar os conhecimentos dele, vai procurar outras formas, né, de querer aprender, disponibilização de várias fontes de pesquisa. Então, a investigativa é que o aluno vira investigador daquele assunto. O professor sabe? Sabe, mas ele não vai chegar ali falando tudo que ele sabe, não. O aluno que vai ter que buscar. E aí, situações que ajudam o aluno a desenvolver habilidades. Habilidades que ele precisa desenvolver. Quando ele levanta hipóteses, quando ele interpreta resultados, quando ele elabora problemas, quando ele recolhe dados, pesquisa, faz registro, planeja ações, aplica. E aí, o pontapé inicial, então, é a exposição de uma situação problema, né? Um impasse do dia a dia, do cotidiano do aluno, que tem a ver com ele, né, gente? Porque se a gente for analisar, tudo de ciências tem a ver com a nossa vida. Aí eu coloquei um exemplo aqui. Alguém sabe por que nós temos que ferver o leite que nós tomamos? Ou então, alguém sabe dizer como as plantinhas respiram? Aí vão falar, mas plantinha respira? Aí você começa ali toda aquela investigação junto com eles. Até com os pequenininhos a gente consegue trabalhar. Maternal 3, a gente consegue trabalhar a ciência de forma investigativa. E aí, eu coloquei aqui para vocês, né? Isso aqui é do currículo de São Paulo. O que o aluno tem que ser capaz de fazer, né? Até o fim do 5º ano. O que ele tem que ser capaz de saber, de fazer, enfim. Localizar os órgãos internos do corpo humano, reconhecendo as relações entre as funções biológicas, reconhecer a necessidade de manutenção das atividades básicas do corpo para a preservação da saúde, identificar doenças contagiosas e epidemias que aconteceram na cidade em passado recente, assim como as formas de preveni-las. Comparar elementos físicos e biológicos de ambientes urbanos, naturais e transformados. Pesquisar os destinos dados aos resíduos sólidos urbanos, lixões, aterros, incineração, reciclagem e comparar benefícios e riscos. Conhecer a importância do saneamento público para a saúde e a qualidade de vida da população. Argumentar sobre as vantagens e desvantagens da utilização de diferentes meios de transporte. Realizar experimentalmente formas simples e domésticas de tratamento de água, como filtração e cloração. Então, pessoal, isso aí não é para vocês decorarem nem nada, entendeu? Eu só mostrei para vocês mais ou menos o que os alunos têm que saber ao final do 5º ano. Isso de acordo com o currículo de São Paulo. A gente vai ver mais à frente o que a BNCC fala e os PCNs também, beleza? Então, o que vocês têm que gravar, assim, principalmente na cabeça? Ciências é sinônimo de investigação. Uma boa aula de ciências é sinônimo de investigação, beleza? Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. E a gente se vê na nossa aula da semana, beleza? Beijo!